Nós temos visto nessa série em Gálatas aqui, eu sempre faço uma recapitulação no começo para você dar aquela arejadinha e ficar up to date ali com aquilo que nós estamos falando, né? Que há somente um evangelho e ele é inegociável. Nós temos visto que um evangelho que não ensine as pessoas que elas são pecadoras, incapazes, insuficientes de contribuir para a sua salvação. Um evangelho que não ensine que essas pessoas só podem ser salvas mediante a fé na obra de Jesus Cristo. Esse evangelho deve ser, né? Ele deve ser o quê? Rechaçado, ele deve ser condenado. Nas palavras de Paulo, ele deve ser considerado maldito. Não importa a fonte desse evangelho. Não importa quem seja o seu portador, quem esteja entregando esse evangelho. Não importa, absolutamente não importa. Se alguém, seja lá quem for, por mais pedigree evangélico, cristão tenha, por mais sofisticado seja a sua entrega desse evangelho, por mais sedutora, por mais que a sua palavra seja toda embelezada, se ele não prega exatamente aquilo que nós temos aprendido aqui em Gálatas, aquilo que os evangelhos pregam, que o homem é pecador, que ele é insuficiente para se reconciliar com Deus, ele não tem competências nele mesmo para fazer esse movimento, e ele precisa de um Salvador, e esse Salvador é o próprio Deus que se revela na pessoa de Jesus Cristo. Esse evangelho é maldito, rejeita, chuta para fora da sua vida, chuta para fora da igreja. Segundo, nós vimos que é a graça maravilhosa de Jesus que nos salva, e ela nos basta. São os méritos de Cristo, e isso dá uma segurança tremenda para o cristão. Por fim, a semana passada nós vimos que unidade e liberdade são duas qualidades indissociáveis do evangelho autêntico. O evangelho de Cristo é um só, para gentes de todas as culturas. O nosso convidado missionário da semana passada, foi semana passada? Foi semana passada? Eu já estou, semana retrasada, já estou meio que fora do... Eu não posso dizer quem é, não posso dizer onde ele está, mas a família desse missionário, esse missionário e sua família, que estão num lugar que você sabe, você que esteve aqui, inclusive ele está presente aqui entre nós, mas não posso citar o seu nome, tá? Ele não prega um evangelho diferente. Eu vou agora olhar para ele, ele vai olhar para mim. Você prega um evangelho diferente daquele que nós pregamos aqui, querido missionário, amigo, irmão em Cristo, oriundo da CB Moema? Prega ou não prega? Não, o evangelho é o mesmo. A cultura é diferente, os desafios são basicamente os mesmos, mas toda a realidade cultural não muda o quê? A mensagem. A estratégia pode variar, mas a mensagem é uma só e ela é para todas as gentes, todas as culturas, não importa onde a pessoa está. Todos os estratos sociais, todas as camadas, não importa se você é classe A, B, C, D, E, A, ou seja lá o que for. Não, para todas as gentes. Somente o evangelho de Cristo produz liberdade verdadeira para obedecer a Deus por gratidão. A obediência está dentro da vida cristã, mas a obediência é fruto de gratidão. Não obedecemos a Deus por culpa, por obrigação. Não obedecemos a Deus para sermos salvos, para recebermos uma medalhinha lá, olha aqui. Sabe aquela... Eu sei que é complicado, porque a nossa cultura é toda em cima de meritocracia. Quantos de vocês pais têm lá na geladeira, tá? O quadro de estrelinhas para o filho lá, se ele fez a lição de casa, se ele decorou o versículo, tá? A gente é movido a mérito, não é verdade? A nossa sociedade é um paradoxo. Nós entendemos isso, a gente está atrás, a gente performa, a gente quer ser bem sucedido. Mas o que diz respeito à vida cristã, e aí aqui, queridos, temos um desafio muito grande, pais, especialmente vocês, de desafiar os seus filhos a serem tementes a Deus, confiando que, sendo sabedores de que o mérito deles não lhes conquista coisa alguma. Seja um bom menino, senão Deus vai te castigar. Pronto. A tua teologia de quebra já deu ruim. Filho, você não tem capacidade. Toda vez que você tiver um filho fazendo algum movimento errado na vida, não importa a idade dele, aproveite aquele momento para dizer para ele que ele é incapaz e que somente Jesus na vida dele é que pode dar conta de reverter ou de superar essa situação. Apresenta o evangelho para o seu filho no momento em que ele pecar. Nós obedecemos ao Senhor, obedecemos a Deus na liberdade da gratidão, aquela frase bonita do Keller, né? Nem legalismo,
que considera a graça do Senhor Jesus insuficiente, nem antinomismo, aquela palavrinha complicada lá que considera ou que tende a banalizar a graça do Senhor na qual nós vivemos. Lembra-se disso? Falamos disso a semana passada. Mas enfim aqui, para que essa unidade, essa liberdade do Evangelho sejam de fato vivenciadas pelos cristãos, é necessário algumas outras qualidades. Eu vou citar algumas aqui com base no texto que a gente vai ler hoje estudar hoje, agora pela manhã. É necessário zelo, firmeza e coerência de quem afirma crer nesse mesmo Evangelho. Zelo, firmeza, coerência. Poderia citar outras coisas, outras tantas qualidades, mas eu quero focar nessas daqui, que elas estão mais evidentes no texto que nós vamos ler hoje. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 2, versículos 11 a 21. Nós vamos projetar o texto para você. Nós estamos utilizando aqui a nova versão transformadora. Na verdade, eu vou ler aqui porque eu estou com a King James atualizada aqui na minha mão. Mas, preste atenção no texto. Olha o que a palavra do Senhor diz. Continuando o texto aqui de Gálatas. Lembre-se, Paulo ainda está argumentando com os Gálatas sobre a liberdade em Cristo que está sendo trocada por o quê? Legalismo. Ok? Então ele está fazendo essa argumentação, né? Trabalhando, defendendo o evangelho que ele pregou, a autenticidade desse evangelho, e de que isso não deveria ser de forma alguma desprezada. Quando chegamos aqui, olha só para onde a coisa vai caminhar. Olha o argumento que ele vai estar utilizando agora. Mas, quando Pedro veio a Antioquia, ele está se lembrando de um fato anterior, comentando com os Gálatas algo que aconteceu no passado. Antioquia da Síria, tá? Vou falar mais um pouquinho sobre isso. Tive de opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. E o que foi que Pedro fez? Próximo versículo. No começo, quando chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, os gentios, os não-judeus, ok? Os crentes não-judeus. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, líder da igreja em Jerusalém, provavelmente crentes judeus, ou gente que estava nesse processo de querer se interessar pelo cristianismo, mas judeus ali de Jerusalém, tá? Amigos de Tiago, líder da igreja em Jerusalém. Começou a se afastar, com medo daqueles que insistiam na necessidade da circuncisão. Essa turma que tinha acabado de chegar. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro, e até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. Versículo 14. Quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos: se você, que é judeu de nascimento, vive como gentio e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Você e eu somos judeus de nascimento e não pecadores, como os judeus consideram os gentios. Já vou explicar esse texto daqui a pouquinho. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo, e não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, e não porque obedecemos à lei. Pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Mas, se a busca da justiça por meio de Cristo nos torna culpados de abandonar a lei, isso torna Cristo responsável por nosso pecado? De maneira nenhuma. Se, pois, reconstruo o antigo sistema da lei que já destruí, então faço de mim mesmo transgressor da lei. Já vamos entrar nesses textos também. Pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei a fim de viver para Deus. E aí vem a conclusão maravilhosa. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Se houvesse alguma possibilidade de, cumprindo os ritos da lei, por mérito próprio, eu alcançar a minha salvação, Deus não precisaria morrer no meu lugar. Não precisaria haver encarnação, não precisaria haver revelação. Bastaria a lei mosaica. E ela diria para você: cumpra as regras e está tudo certo. Não é o caso. Muito bem.
algumas considerações importantes aqui, porque você olhando esse texto, fica um pouco estranho, você tá bom, ok, que função, né? Que animosidade por conta de uma refeição, que loucura é essa? Mas faz sentido essa bronca de Paulo a Pedro. Há alguma coisa muito séria em jogo aqui. Muito séria, e isso nos ensina muito mais do que você pode imaginar. Presta atenção aqui. No judaísmo, comunhão à mesa significa comunhão diante de Deus. Ok? Partimos desse pressuposto, que cada vez que você senta à mesa com o seu irmão em Cristo, aquilo ali é comunhão diante de Deus. Pois o ato de comer um pedaço de pão partido por todos os que participam da refeição revela o fato de que todos têm participação na bênção que o dono da casa proferiu sobre o pão, ainda não partido. Isso nos faz entender a importância, toda a simbologia da última ceia. O que estava em jogo na disputa sobre a comunhão à mesa, aqui nesse caso, era nada menos do que a unidade e a indivisibilidade do corpo de Cristo. André, mesmo? Sério? É tão grave assim? É bem grave. Quando Paulo fala, só dar um contexto aqui para você, né? Ele menciona ali que nessa ocasião, naquela ocasião em que ele esteve, que Pedro esteve em Antioquia da Síria, e na Antioquia da Síria foi onde Saulo, Paulo e Barnabé ficaram pelo menos um ano trabalhando fortemente, educando aquela igreja, construindo uma igreja sólida ali. Foi ali no capítulo 13 de Atos que Paulo e Barnabé foram comissionados pelo Espírito Santo para cumprir um propósito diferente. Aquela igreja então era a igreja base de Paulo e Barnabé. E Pedro visitou aquela igreja em algum momento por conta das averiguações. Olha, tem gente se convertendo, tem gentio, tem não-judeu se convertendo ao Senhor Jesus. E a turma de Jerusalém, a igreja manda emissários lá. Barnabé foi um desses emissários para ver o que estava acontecendo. Peraí, deixa eu ver se estão pregando o evangelho que foi revelado para nós mesmos, se está tudo certo. E as checagens estavam, tá legal, o pessoal está caminhando firme com Jesus, o evangelho está sendo pregado, tá joinha. E numa dessas incursões, Pedro passa por ali. E o mais interessante é que isso acontece com certeza depois dos episódios ali, Atos capítulo 10, capítulo 11. Em Atos capítulo 10 você vê Pedro recebendo aquele sonho, aquela visão do lençol que desce dos céus com todos os tipos de animais, inclusive alguns impuros para a dieta judaica. E tem uma ordem do Senhor dizendo para ele, Pedro, pega, mata e come. E falou, como, Senhor? Eu sou judeu, não posso comer essas coisas aí. Tem umas coisas aí meio esquisitas nesse negócio. E o Senhor fala para ele assim, não torne impuro aquilo que eu santifiquei. E a ideia com isso é passar uma mensagem, cara, o evangelho é para todas as gentes, e não só para os judeus. E na sequência você tem o encontro de Pedro com quem mesmo? Alguém se lembra? Cornélio, que era o quê? Um centurião que vivia ali em Cesareia. E ali Pedro já tem a primeira, fica claro, ok, o evangelho é para todas as gentes. Há uma compreensão em curso aqui. Pedro está construindo, está sendo educado pelo Espírito Santo. Agora entenda o seguinte, esse contexto da igreja aqui em Antioquia é um contexto diferente da igreja em Jerusalém. A igreja em Jerusalém está impregnada de toda a cultura judaica. O templo, os fariseus, os mestres da lei, tudo isso está presente ali, é muito comum dentro do cristianismo judaico essa presença. Esse diálogo ele ocorre. E não estou dizendo que as coisas são certas, o que alguns estavam defendendo estava certo. Por exemplo, a circuncisão dos judeus, né? Essa ideia de seguir ritos legalistas para você ser um crente aprovado em Jesus. Não, né? Mas a igreja em Jerusalém, ela estava mais, digamos, ela era mais permeável a toda essa retórica judaica. Já Antioquia, não. A coisa lá era um pouco diferente. Não havia toda essa massificação, não havia essa presença do templo, não havia essa presença da massiva dos judeus tentando orientar, tentando sequestrar o evangelho de uma maneira que acontecia mais intensamente ali na Judéia. Era uma igreja mais multiétnica, era uma igreja missionária. Você vê isso lá em Atos capítulo 11, vou ler aqui rapidamente para você. Capítulo 11, versículos 19 a 26. Olha que interessante, se você quiser acompanhar a leitura. Né? Um pouquinho sobre o contexto ali de Antioquia.
Então, os que haviam sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a execução de Estevão, que aconteceu lá no capítulo 7, capítulo 8 de Atos, não é? Se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, Síria, mais ali a noroeste, na Palestina, bem na curva. A Antioquia da Síria ficava bem na curvinha ali do mar Mediterrâneo, entrando na Turquia, bem naquela região, bem mais lá para cima, tá bom? Não divulgando a mensagem a ninguém além dos judeus. Então, perceba, quem está saindo? Quem está fazendo esse movimento? Os judeus crentes de Jerusalém, que depois da morte de Estevão, começam a sair para a diáspora, porque, cara, a coisa está ficando apertada aqui, é melhor a gente cair fora e seguir a vida para preservar a própria vida. E está tudo bem você fazer isso. Essa turma começa a sair, e eles vão se instalando em cidades próximas, em regiões próximas, e começam a pregar o evangelho, mas para quem? Para quem? Só para os judeus. Isso é uma coisa interna. Isso é uma coisa interna. O Messias já veio, isso é uma coisa interna, uma coisa de judeus, pá, aquela coisa toda. Alguns deles, entretanto, eram de Chipre e de Cirene, e que chegaram até Antioquia, Alguns deles, entretanto, eram de Chipre e Cirene e que chegaram até Antioquia. Pregaram também aos gregos, apresentando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Aqui começa esse trabalho missionário mais amplo. A mão do Senhor estava com eles. Opa, tem bênção aqui. E muitos creram e se converteram ao Senhor. Versículo 22. Assim que a notícia desse fato chegou ao conhecimento da igreja em Jerusalém, olha aqui, que eu falei agora há pouco, eles decidiram enviar Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma multidão considerável de pessoas foi acrescentada ao Senhor. Olha que legal, olha que bonito isso. E aconteceu que Barnabé decidiu viajar para Tarso a fim de encontrar-se com Saulo. Paulo ainda não estava na equação aqui. E assim que o achou, levou-o consigo para Antioquia. Então, durante 1 ano completo, Barnabé e Saulo se reuniram com aquela igreja e ensinaram a muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos, pequenos cristos. E essa designação, essa associação tinha muito a ver com em torno de quem essa turma se reúne para comer. Tinha a ver com mesa, tinha a ver com alimento, tinha a ver com em torno de quem essa pessoa, essa turma senta. Qual é o nome em torno de quem eles se reúnem para comer? Tinha a ver com essa ideia de compartilhar a mesa. Aí vem uma pergunta. E ela já começa a nos provocar de uma maneira bem... O que significa quando o povo de Deus, redimido pelo sangue de Cristo, e selado pelo Espírito Santo, não consegue compartilhar um pão comum à mesma mesa? Vou facilitar. Tem alguém aqui com quem você não se sentaria para comer? Tem alguém aqui que você evitaria ter no seu pequeno grupo? Tem alguém no seu pequeno grupo que você evita? Tem alguém aqui que você, ou tem uma classe de pessoas, um grupo de pessoas do qual você não se aproxima? Porque os nossos estilos são diferentes, porque a gente não se bica, porque sabe o que é? Eu gosto de azul, igual ele gosta de vermelho, eu gosto de Corinthians, ele gosta de Palmeiras, eu gosto de Palmeiras, ele gosta de Corinthians. Eu estou sendo meio que bobinho nos meus exemplos, mas tem alguém aqui com quem você não topa? Se você disse sim, você está entendendo qual é o problema que Paulo está acusando aqui nesse texto. O mais interessante, queridos, é que Pedro não está fazendo isso, parece que conscientemente, mas ele está fazendo. E isso é um problema. Isso é um problema. Então, voltando para o texto aqui, nós precisamos entender quais são as qualidades de quem vive o evangelho autêntico, caracterizado por unidade e liberdade. Eu quero aqui colocar logo de cara, as duas primeiras, uma questão de facilidade para lidar com o texto bíblico e também por uma questão de tempo. Perceba, voltando para o texto ali, olha só, a gente agora vai voltar aqui para
Gálatas capítulo 2, versículos 11 a 21, e começar a entender o que está acontecendo aqui. Então Paulo falou, olha, gente, pensando, né, deixa eu oferecer mais um elemento aqui para dizer para vocês que essa história de trocar a graça de Deus por legalismo ou por antinomismo, no caso de vocês, Gálatas, legalismo, esse negócio não funciona, esse negócio é uma baita de uma canoa furada. Tá? Quando Pedro, lembra de Pedro? Qual era o nome anterior de Pedro? Simão. Ele teve o nome dele mudado para Cefas, que é o quê? Pedra, rocha, fundamento. Quando a rocha veio a Antioquia, e aí ele remete, provavelmente os gálatas já conheciam um pouco do histórico de Paulo, sabiam, eu já dei um pouquinho a visão aqui, né, sobre a situação em Antioquia, como a igreja se formou ali. Quando ele chegou em Antioquia, eu tive que opor-me a ele abertamente. Basicamente, o que Paulo está dizendo aqui é, eu discordei de Pedro publicamente e eu o confrontei abertamente, porque ele estava fazendo algo errado. A revista atualizada fala assim, olha, ele havia se tornado repreensível, merecedor de repreensão. Pedro, hein? O pilar da igreja em Jerusalém. O medalhão do evangelho. De repente teve uma atitude, nossa, mas o que ele fez de tão grave? Qual foi a conduta de Pedro que mereceu uma repreensão de Paulo? Topetudo esse Paulo, não é verdade? Está se achando, não se trata disso. Se trata de uma preocupação genuína com a verdadeira liberdade, com a unidade e a liberdade do evangelho que a gente pregou a semana passada. E aí ele vai explicar, o que aconteceu? Olha, no começo, quando Paulo chega lá, quando Pedro chega lá, em Antioquia, ele comia com os gentios, ou seja, ele tinha comunhão com os gentios. Ele se sentava junto com os gentios, com os não-judeus, se sentava à mesa, partilhava o pão, não havia mais essa preocupação com essa carne eu não posso comer porque não é caché. Isso aqui não faz parte da dieta judaica, aqui não está dentro do rito. Não, Pedro já tinha entendido, com base naquilo que Deus havia revelado ali antes daquela interação com Cornélio, que, cara, o evangelho é muito mais amplo, olha a liberdade que Cristo nos trouxe, eu não preciso mais ficar preso a regras. Eu preciso, por gratidão, ser obediente àquilo que é essencial, que é amar a Deus sobre todas as coisas e meu próximo como a mim mesmo. Pronto, a lei está sintetizada nesses 2 mandamentos. Mas eu não preciso ficar me preocupando, essa carne está bem passada ou está mal passada? Tem muito sangue ou pouco sangue? É claro, eles vão falar em algum momento, olha, cuidado com o abate do bicho, tá bom? Tem uma questão de abate aí. Foi devidamente sangrado? Não foi devidamente sangrado? Tinha essas questões. Mas fora isso, tá tudo bem. Tá. Quando ele chegou, ele comia com os gentios, ele tinha comunhão com os crentes não judeus. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, judeus crentes de Jerusalém, ou pessoas que estavam no processo de se interessar pelo cristianismo, a gente não sabe, provavelmente cristãos crentes, mas da turma que, olha, precisa de Jesus e mais alguma coisa. Ele começou a se afastar. Infelizmente a NVT aqui, ela não registra os 2 verbos que ocorrem no grego. Porque não se trata simplesmente de começou a se afastar. A revista atualizada, ela traduz melhor aqui. Ele começou a se afastar e, por fim, ele se separou. Ele rompeu a comunhão. Não é que ele chegou e falou para o pessoal da igreja de Antioquia, crentes não judeus, estou de mal de vocês. Não é isso. Mas a atitude dele comunicou isso. Eu me afasto e daqui a pouco eu já não mais interajo. Isso acontece nas igrejas, gente? Nos afastamos e a gente consegue... Eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente consegue dar áreas de piedade para esse tipo de atitude ruim, viu? A gente consegue travestir essas coisas com ar de piedade. Mas está errado. Está errado. Se afasta e depois, literalmente, se separa aqui. A ideia aqui é rompeu a comunhão. Ficou claro que a turma que... Peraí, mas Pedro antes sentava para comer com a gente aqui, a gente tinha comunhão, agora ele não senta mais com a gente. Aconteceu alguma coisa? A gente fez alguma coisa? A gente deixou de fazer alguma coisa? E o pior era o motivo, né? Paulo identifica o motivo.
com medo daqueles que insistiam na necessidade da circuncisão. O que Pedro demonstra aqui, queridos, é o velho e terrível temor de homens. Um temor associado à adoração. A palavrinha usada aqui, estava com medo, é medo/adoração. Pedro tinha um medo. E qual era o medo de Pedro? Ser desaprovado pelos judeus. Ser desaprovado pela turma étnica dele. E por isso ele se afasta da turma não étnica dele, os irmãos em Cristo, de Antioquia, não judeus, para não ter nenhuma espécie de desconforto. Essa é a preocupação de Pedro. Eu não quero que a turma lá de Jerusalém fique de mal comigo, eu não quero que me vejam mal, eu não quero sair mal na foto. Vocês acham que lacração é uma coisa moderna? Está aqui. Isso é uma lacração. Silenciosa, mas é lacração. Ruim. Pedro, hein? Pedro. Ai, Pedrão. E sabe o que é mais interessante? Pedro, com essa atitude, ele desobedece um ensino de Deus que ele mesmo já havia entendido. Voltando ali para Atos capítulo 10, olha o que ele fala, Atos 10, capítulo 10, versículo 34, depois que ele tem aquela interação ali em Jope com os emissários de Cornélio, depois vai visitar Cornélio e vê a ação de Deus na vida de Cornélio, da família de Cornélio, olha o que ele fala aqui no versículo... Deixa eu ver aqui. Atos 10, 34. Diante disto, Pedro começou a compartilhar. Agora sim percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Que Deus não faz acepção de pessoas, que a sua graça é estendida a todos. Aí eu vou escolher aquele porque aquele é mais legal. Eu vou escolher aquele porque aquele é mais bonito. Eu vou escolher aquele, porque eu quero. Sim, é claro que tem a vontade soberana de Deus, e esse é um assunto bastante complexo. Mas ela é ofertada a todos. E não sou eu quem defino quem pode e quem não pode. Versículo 13, como resultado da atitude de Pedro, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro. Teve gente que foi no embalo. Sabe aquele comportamento de manada? Já teve aquela sensação, você está conversando com um amigo, uma pessoa que você gosta, está conversando lá com ela, está trocando. Aí chegam outras pessoas e de repente o comportamento da pessoa muda e ela já passa a não te tratar tão... né? E tinha mais 2 ou 3 pessoas com vocês conversando e de repente essas 2 ou 3 pessoas embalam nessa mesma vibe de te ignorar, de te evitar, Já passou por isso? Um começa a fazer o bullying e tem uns 2, 3 que seguem o rebanho. Que seguem como rebanho, na verdade. Já viu isso? É o que está acontecendo aqui. Eles imitaram a atitude de Pedro. E qual é a atitude de Pedro? Hipocrisia. O que é hipocrisia? É agir contrariamente à crença e discurso que você sustenta perante uma pessoa. Eu sustento uma crença, eu sustento um discurso, alinhados, azeitadinhos, mas as minhas atitudes são não estão em choque com essa profissão de fé que eu estou fazendo. Paulo falou, cara, a turma embarcou na hipocrisia de Pedro. E aí, olha só, até mesmo Barnabé. A gente acabou de ler sobre Barnabé. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Já não é mais o texto, agora é a música adaptada do texto. Era seu nome Barnabé, natural de... Lembra da música? Também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Cara, gente boa, firmeza, estava lá em Antioquia fazia muito tempo, estava trabalhando com a igreja, e cai nessa vibe aqui. Isso me dá um... Veja bem, não é que o erro deles me traz alívio, mas saber que até mesmo esses homens falharam e foram agraciados por Deus, e foram perdoados, foram exortados, perdoados, ensinados, e responderam bem a esses direcionamentos de Deus, me alivia, me encoraja. Não são pessoas perfeitas, são pessoas... E aí o que acontece na sequência? Paulo falou, olha, quando vi que não estavam seguindo a verdade, que verdade? Que verdade? Eles não estavam procedendo corretamente em relação ao evangelho, estavam substituindo liberdade por legalismo. Naquele momento eles não estavam vivendo o evangelho, naquele momento eles estavam vivendo uma mentira. Estavam falsificando o evangelho. Inconscientemente até, eu creio. O texto não fala isso. Mas o fato é que o movimento aconteceu, o evento aconteceu.
Quando vê que eles não estavam vivendo de acordo, que as atitudes não coincidiam com aquilo que a boca professava, com aquilo que eles diziam crer, o que Paulo faz? Ele fala, ele pega, levanta, Pedro, diante de todo mundo, Pedro, seguinte, amigo, temos um problema, temos uma dificuldade aqui. E aqui o argumento que ele faz inicial é muito simples. Se você que é judeu de nascimento, vive como gentio, como um não judeu, ou melhor, vive como gentio e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Traduzindo, Pedro, se você tem comunhão no primeiro momento com todos os cristãos não judeus livremente, sem nenhum peso, sem nenhuma crise de consciência, sem nenhuma pressão de parte a parte, sem culpa, porque você não está seguindo as regras, as tradições judaicas, porque Cristo já resolveu essa questão no nosso lugar, porque agora, com essa sua atitude de se afastar deles, de se separar deles e travar aqui no grupinho, você constrange os irmãos não judeus através de uma desaprovação silenciosa. É basicamente isso que está acontecendo aqui. Queridos, nós sabemos comunicar desaprovação aos outros. Se sabemos. Crentes sabem desaprovar os outros. Muito mais do que sabem comunicar graça. Ou não é verdade? Faz assim com a cabeça porque eu sei que é verdade. Faz assim com a cabeça para saber que você está acordado. A gente sabe comunicar culpa, a gente sabe gerar culpa no outro. Difícil é comunicar graça. É verdade ou não é, gente? Fala a verdade. É verdade, diga, é verdade. Admita, é verdade. A gente gosta de gerar culpa. Não vou dizer que a gente gosta, mas nós não aproveitamos as oportunidades de erro para ministrar graça. Gente, eu sou assim. Eu tenho que me policiar o tempo todo. Por quê? Há em mim uma tendência legalista. Esse é o André. Talvez em você haja uma tendência antinomista. Na verdade, todos nós temos tendências legalistas e antinomistas. Depende do momento. Depende da conveniência. Tem hora que eu vou em ferro e fogo. Tem hora que eu falo, não, relaxa, está tudo bem. A graça de Jesus me basta. E leva a vida na flauta. Nem uma coisa, nem outra. Ele fala, poxa, Pedro, qual é, cara? Qual é a tua, meu? E aí você pode falar, nossa, mas que exagero. Não, podia chamar ali Pedro. Pô, Pedro, vamos tomar um café aqui para a gente conversar sobre essa vibe louca na qual você entrou aí, cara. Pô, pé do ouvido, aquela coisa. Não, foi público o negócio aqui. Aí você fala, pô, foi exagero isso? Não foi. Olha que Paulo fala em 1 Timóteo 5, 19 e 20. Ele está falando sobre, dando instruções para Timóteo sobre o estabelecimento de lideranças, de presbíteros na igreja. E ele fala o seguinte, não aceite acusação contra um presbítero sem que seja confirmada por 2 ou 3 testemunhas, além daquele que acusa. E aí vem o versículo 20. Aqueles que pecarem, ou seja, líder que pecar, e isso vale não só para presbítero, tá? Porque a gente tem a ideia de que presbítero é aquele cargo que a pessoa tem dentro da igreja. Presbítero é a liderança pastoral da igreja. Tá? Todos aqueles que estão imbuídos de liderança pastoral na igreja. Aqueles que pecarem devem ser repreendidos diante de todos. Publicamente. A repreensão deve ser pública. André, nós queremos chamar a sua atenção aqui porque você fez isso assim, assim, assado. Irmão, arrependa-se, com base no princípio de Deus. Aqui você falhou, aqui você não observou, aqui você... Até porque o erro de Pedro foi público. E isso vale para qualquer líder ministerial dessa igreja, vale para qualquer líder ministerial de qualquer igreja que se diga uma igreja cristã. Não é varrer a sujeira para baixo do tapete. Não é esconder o problema. Não é fazer de conta que nada aconteceu. Não é blindar as pessoas. É tratar, veja bem, não é simplesmente acusar, você pecador, miserável, filho do inferno, e começa a latir em cima da pessoa. Não, ele fala, irmão, há um problema que você o vê, você o detecta, você percebe que isso é um problema de fato e de verdade, e se esse irmão insistir no erro, Mateus 18 dá a receita de como seguir com o problema. Na verdade, a gente já está numa última etapa aqui. O cuidado mais pastoral,
mais privativo de erros tem a ver, queridos, com as ovelhas do rebanho. Mas o líder errou, tem que ter atenção chamada em público. Quantas igrejas naufragam porque simplesmente ignoram esse princípio? Quantas igrejas caem em heresia, se desviam do verdadeiro evangelho, porque os seus líderes, talvez por conta da sua capacidade de fala, talvez pelo seu charme, a sua sedução, pela forma como conduzem as coisas, porque tem uma roda girando lá que precisa ser mantida, e as pessoas querem ser enganadas, e isso existe. Isso existe. Não tem nada tratado, e você vê cada vez mais uma estrutura humana surgindo no lugar em que deveria haver uma igreja patrocinada pelo Espírito Santo de Deus. Está acontecendo isso direto no mundo hoje. E eu quero dizer para vocês que nós, se não tomarmos cuidado, se não formos dependentes do Senhor, se não vivemos esse evangelho, se não defendemos, se não vivemos a unidade e liberdade que o evangelho nos traz, corremos o mesmo risco. Corremos o risco. Não somos melhores do que Pedro, não somos melhores do que Barnabé, não somos melhores do que tantos outros por aí. Mas eu preciso correr aqui, porque o tempo está rugindo já. Note, então, basicamente, a firmeza ensinada por Paulo aqui, ela atua na defesa da verdade, na unidade do evangelho, na defesa da verdade, unidade do evangelho e da comunhão dos crentes. E faz isso também confrontando firmemente. Firmemente não significa agressivamente. Significa vai no ponto, visando o quê? Tratamento, correção. O relato bíblico em Atos indica que Pedro e Barnabé aceitaram essa representação, essa repreensão de Paulo. Se você continua lendo Atos, chega ali no concílio de Jerusalém, capítulo 15 de Atos, você vê ali uma unidade bonita. Paulo e Barnabé continuam juntos durante muito tempo. Eles vão ter um desentendimento lá na frente depois por causa de João Marcos, mas essa é uma outra história, não tem nada a ver com esse episódio. E aqui nós temos os primeiros obstáculos para aceitar a repreensão. O que esses homens, no silêncio que as escrituras silenciam sobre a reação imediata deles. Mas pela evolução do texto, pela evolução de como as coisas aconteceram, no relato bíblico, eles aceitaram. Agora, há obstáculos para aceitar a repreensão. Quais são os obstáculos? Orgulho, vaidade, obstinação, pelo menos. As pessoas não gostam de ser repreendidas. E a gente está vivendo uma época de mimimi e tal, que você falou em repreensão, falou em disciplina bíblica, disciplina eclesiástica, nossa, vira... O meu Deus é um Deus de amor, o meu Deus é um Deus fofo. Sacam a teologia do Deus fofo rapidamente nessas horas. Não se trata de não amar. Na verdade, a repreensão franca que visa a correção e a orientação é um ato de amor. O problema é que não é visto assim. Por quê? Eu não quero mudar, eu não quero ninguém se metendo na minha vida. Pedro poderia ter sacado. Ô Paulo, você sabe com quem você está falando, cara? Você sabe com quem você está falando? Poderia até mudar o tom de voz. Deixa eu te dizer o seguinte, você sabe com quem você está falando? Sacou, deu a carteirada gospel, já era. Todos nós somos, se estivermos em pecado, precisamos entender que precisamos de repreensão. Aqui eu preciso correr, eu vou ter que passar rapidamente pelo texto, pelo próximo ponto. Então perceba, zelo pela unidade do Evangelho, qualidades de quem vive no Evangelho autêntico. Zelo pela unidade do Evangelho e suas implicações sobre a comunhão, firmeza no enfrentamento das ameaças à comunhão e coerência no viver a fé declarada. É muito interessante que Paulo vai argumentar com Pedro sobre o que é a vida debaixo da lei e o que é a vida fora da lei e como não faz o menor sentido se dizer liberto em Cristo, tentando viver debaixo da lei. Ele fala, cara, tem uma esquizofrenia aí. Tem um problema. E eventualmente ele vai chegar na possibilidade de que a pessoa não tenha entendido o Evangelho. Ele fala, olha, é de se pensar se a pessoa entendeu o que o Evangelho está pregando. Por defender algo tão fora do sentido. Não faz sentido você dizer que alguém é liberto em Cristo e tem que cumprir regras para ser salvo. Assim como não faz sentido você dizer que é salvo e pode enfiar o pé na jaca do jeito que você acha melhor, porque afinal de contas você já é salvo e vai para o céu. As duas coisas não funcionam. Ele está falando aqui de justificação, ele está falando da forma como Deus
comunica sua justiça para o perdido, para o pecador, por conta da justiça perfeita de Jesus. Basicamente é isso aqui. Deixa eu só colocar aqui um texto do Keller sobre justificação para a gente ler e a gente seguir em frente. Se alguém que sabe que foi justificado pela fé e comete pecado, aqui pensando, esse é o argumento que Paulo está usando nesses versículos 15 a 19, tá? Mais especificamente 17 e 18. Se alguém que sabe que foi justificado pela fé e comete pecado, é porque a justificação pela fé, na verdade ele está fazendo uma releitura dos versículos 17 e 18. Se alguém que sabe que foi justificado pela fé e comete pecado, é porque a justificação pela fé em Cristo promove o pecado? Não, de forma alguma. Mas se alguém que professa fé em Cristo mantém o mesmo estilo de vida pecaminoso, restaurando sua condição de pecador, cuja penalidade Cristo morreu para destruir, não se esforçando nada para mudar, isso prova que essa pessoa nunca entendeu de fato o Evangelho. Ela estava só procurando uma desculpa para viver em desobediência a Deus. Olha o que ele está dizendo, então, que essa ideia de muitas vezes se colocar debaixo do Evangelho como salvo, não preciso obedecer mais à lei, eu agora sou salvo por Cristo, eu tenho a liberdade, na verdade tem a ver com uma licenciosidade, uma liberdade, entre aspas, para viver do próprio jeito, para viver de uma maneira guiado pelos seus próprios apetites, paixões. Não tem a ver com piedade, com conversão, com rendição, com entendimento de que eu sou pecador e preciso de salvação. É um atalho para você viver a vida do seu jeito. É basicamente isso que Paulo está colocando. E na conclusão, teve que passar um pouquinho mais rápido aqui, desculpe, esse texto talvez precise de um pouco mais de atenção em algum outro momento. Mas aí vem a conclusão, que é onde a gente precisa chegar aqui, né? Quando ele fala, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Basicamente ele fala assim, eu fico em pé, eu paro em pé, porque é a justiça de Cristo que me sustenta. Eu me apresento diante de Deus porque é Cristo quem abre as minhas portas, é quem me introduz no Santo dos Santos, usando aquela nomenclatura do Antigo Testamento. Eu posso ter acesso a Deus, eu posso chamá-lo de Pai, eu posso conversar com Ele, eu posso ter intimidade com Ele, porque Cristo abriu essa porta. Não há nenhuma restrição mais. Ele me olha e me vê perdoado, puro. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Falamos isso agora há pouco. Se a lei pudesse, a obediência pessoal, conquistasse alguma coisa, fosse possível conquistar qualquer coisa de Deus, não haveria necessidade da encarnação, não haveria necessidade da vida de Cristo, não haveria necessidade da morte e ressurreição do Senhor. A gente teria condições sozinhos de fazer esse serviço. E aí dependeria só de você. Que bom que não depende de mim. Por quê? Eu não dou conta. Não sei você. Eu não dou conta. Rapidamente aqui então, para a gente terminar. Que sinais temos visto em nossa comunhão aqui na CB Moema? Esses sinais evidenciam a unidade e liberdade do Evangelho? Aqui nós precisamos tomar cuidado com os sinais que nós enviamos para os outros, sobre zelo, firmeza e coerência. Então aqui quero exortar você, zele pela preservação da comunhão. Trabalhe pela comunhão. Não seja um elemento de arrasto e de atrito na comunhão. Procure ser alguém que pacifica. Eu sei, às vezes é difícil. Eu tenho um pendor, eu particularmente, André, tenho um pendor belicoso. Eu sou mais da briga. Sou mais não briga, eu sou um polemista. E polemistas gostam de briga. E há a briga boa e há a briga que não é boa. E eu preciso aprender a abrir mão da briga que não é boa. Seja firme no enfrentamento das ameaças à comunhão. E aqui uma observação. Seja manso e submisso em nome da preservação da comunhão, caso repreendido por estar errado for você. Quando for você? Porque é muito fácil entender o valor da repreensão quando é o outro que erra e peca. Mas quando sou eu, meu amigo, a casa cai. E se for você? Como é que você vai reagir? Com orgulho? Com vaidade? Com soberba? Ou com, ok, estou entendendo o ponto. Senhor, trata aqui. E aceitar.
E por fim, viva coerentemente com a fé que você professa em Jesus. Sem zelo pela comunhão, sem enfrentamento das ameaças à comunhão e sem uma vida coerentemente, nós não viveremos a unidade e liberdade, queridos. Mas isso é possível. O Senhor Jesus já conquistou tudo isso aqui para a gente na cruz. É possível viver isso aqui. Vocês estão com um semblante pesado, né? Está esticando a mensagem de novo, né? Nossa, que dificuldade. Mas percebam como isso é libertador, queridos. Olha a preocupação de Deus em usar Paulo para corrigir a visão de Pedro. De algo que ele já sabia. Da mesma maneira, talvez eu e você precisemos, aqui e ali, temos essa correção, não para a nossa destruição, mas para o bem da comunhão e para o bem da sua vida, do seu andar com Jesus. Isso aqui é muito bonito, na verdade, apesar da fervura que foi esse negócio. Para a reflexão final aqui, se você quiser fotografar, depois você pode, né? Ou se você quiser pedir para mim depois. Há pessoas em nossa igreja com as quais você não tem comido, porque elas não são iguais a você de alguma forma? Que mentiras estão por trás dessa atitude? A comunhão está interrompida com alguém? Eu quero exortar você a resolver isso ainda hoje. Porque senão, o seu culto a Deus nessa manhã não valeu de nada. Absolutamente nada. Se você tem alguma pendência com alguém, resolva isso ainda hoje. Ainda hoje. Qualquer mal-estar. A morte de Cristo é tudo para você? Que diferença isso faz em seu amor por Ele e em seus atos na vida? Cristo é central na minha vida? É central na sua? Qual é a diferença que isso faz? Vamos orar.